Ó, um político alemão que ama a diversidade e que luta pela diversidade mudou drasticamente de opinião quando essa diversidade chegou ao quintal dele. Vamos falar aqui sobre essa notícia e um pouco mais aqui num novo cenário aqui do Olhar Internacional, com um cenário internacional, né? Passaportes e mapas, né? Essa notícia aqui é do canal Modernity News, né? Em língua inglesa. Eu vou aqui traduzir e ler para vocês aqui essa notícia. Nessa vilazinha aqui, olha isso, uma vila alemã de 280 habitantes. E chegaram lá 130 refugiados, só que ali mora um político alemão que tem lutado muito pela diversidade e pela imigração em massa. Só que quando chegou na porta dele, ele falou, não, diversidade para vocês aí em Berlim, em Hamburgo, né, mas não para mim aqui na minha vilazinha, onde só tem pessoas brancas, né, então é meio que uma hipocrisia para dizer o mínimo. E falando em Hamburgo, eu estava vendo um vídeo aqui também do Caio, o alemão, né, onde ele falou que agora em Hamburgo, na Alemanha, os alemães passaram a ser minoria. Pois é, tem acontecido aí nas grandes cidades, só que agora também, né, nessa vilazinha de poucos habitantes, isso acontece muito mais rapidamente, né, literalmente aí da noite para o dia. Eu vou ler aqui então a tradução da notícia. Um político alemão da Baviera, representante do Partido Verde, né, que é um partido político que tem continuamente defendido mais imigração em massa para a Alemanha, de repente mudou seu discurso quando descobriu que um grande número de imigrantes chegaria à sua pequena vila. Wolfgang Köster descobriu que havia um plano para alojar 130 refugiados na vila de Barave, que tem apenas 280 habitantes, né? Então, olha aí, 130 refugiados para Berlim não é nada, mas para uma vilazinha de 280 habitantes, pô, a gente já está falando praticamente da metade da população, né? Então, realmente é um número muito relevante, né? De repente, o seu sentimento de refugiados sejam bem-vindos simplesmente desapareceu no ar. Que coincidência surpreendente. Não só ele participou de um protesto que reuniu mais da metade da vila contra o plano de abrigar refugiados ali, como também fundou uma iniciativa cidadã chamada Barave Ativa, né, para se organizar contra a construção de um centro de asilo para refugiados ali. Uau! Esse político, né, o Wolfgang Köster, milagrosamente parece ter feito um giro completo de 180 graus em suas opiniões, né, e decidiu que talvez a diversidade não seja a nossa maior força, né, que é o que eles sempre falam, né, diversidade é a nossa força, né, mas parece que agora não mais. E isso tudo quando ele viu, né, teve a perspectiva dessa diversidade bater a sua porta. Quando questionado pelo jornal Bild, da Alemanha, né, sobre a sua posição contrária ao alojamento de refugiados em sua vila, em contraste com a política de fronteiras abertas do seu partido, ele declarou o seguinte: estou convencido de que podemos ajudar os refugiados, só não em qualquer lugar próximo de onde eu moro. Diversidade para vocês, mas não para mim, né? Cara, que bizarro isso, né? Interessante como todos eles se tornam NIMBYs. Olha essa palavra aqui, NIMBYs, que em inglês seria not in my backyard, né, que seria não no meu quintal, similar aos políticos americanos também, né, que queriam fronteiras abertas, mas quando os imigrantes, os refugiados chegaram nos condomínios de luxo, onde esses políticos democratas moravam, eles falaram, não, aqui não. Então a mesma coisa, né? O termo para isso é NIMBY, né? Que seria not in my backyard, né? Não no meu quintal. Então eles se tornam esses NIMBYs, né? Quando aquilo que eles ordenam que todos os outros aceitem sem questionar, se aproximam de suas portas. Retórica curiosa para um homem que representa um partido político tão apaixonado por migração em massa e que lançou anteriormente uma campanha publicitária celebrando o futuro da Alemanha, o qual não incluía nenhuma pessoa branca. Então, olha isso. Eles celebravam o futuro da Alemanha sem alemães, sem pessoas brancas. Você pode achar isso maravilhoso, mas olha a hipocrisia. Só que ele foi morar numa vila onde só tem pessoas brancas. E quando pessoas não brancas, que ele tanto dizia apoiar, chegaram ali, ele disse, opa, aqui não. Aqui não. Em Berlim, em Hamburgo, talvez nas cidades grandes, aí beleza, mas na minha casa não. Então assim, é
é uma hipocrisia, né? Tipo, é estranho isso. O fenômeno de esquerdistas pró-imigração pregando diversidade, mas escolhendo viver em áreas notavelmente menos diversas, não se restringe à Alemanha. Um relatório do canal sueco SVT relatou que, embora 5% dos suecos vivam em áreas com maioria de migrantes, apenas 2% dos candidatos políticos e 1% dos candidatos políticos prominentes optam por viver em áreas fortemente multiculturais. Então, olha isso, absorva esses números. Desses políticos, que são tão pró-imigração e diversidade e tudo mais, que dizem lutar contra o racismo, cara, só 1% deles vive em áreas multiculturais. O resto vão todos viver em áreas onde só há pessoas brancas, né? É estranho, isso é meio o contrário do que eles pregam. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, a tendência é semelhante. Pesquisas quantitativas em larga escala revelaram que progressistas brancos na América, assim como na Grã-Bretanha, evitam bairros repletos de diversidade e têm mais probabilidade de sair de lugares com diversidade do que conservadores brancos. Que estranho, né? Os conservadores brancos que são aí tão demonizados, chamados de palavras que rimam com taxistas, eles ficam nesses bairros diversos, mas o pessoal progressista, que diz tanto amar diversidade, quando a diversidade bate à sua porta, eles saem correndo de lá. Eles exaltam as virtudes da migração em massa até ficarem... A tradução ficou meio usada aqui, né? Enfim, eles exaltam muito, né, as virtudes da migração em massa. Mas quando se trata de viver entre a realidade e as consequências dessa migração em massa, aí eles preferem residir em áreas demograficamente mais brancas. Engraçado isso, né? E pois é, santa hipocrisia, né? Hipocrisia, é isso que a gente vê aí, pessoal, muito comum. Agora, eu vou, antes de ler os comentários mais votados nessa notícia, nesse vídeo aqui do Modernity News, eu vou ler aqui o comentário que eu fiz no vídeo do Caio Alemão, né? Quando ele disse que agora os alemães são minoria em muitos lugares da Alemanha, né? Pegou como exemplo aqui a cidade de Hamburgo. Eu disse o seguinte, né? Mesmo que fossem famílias trabalhadoras iguais às que a Alemanha exportou para o Brasil, realmente justifica você substituir uma população por estrangeiros? Calma que a gente vai chegar na parte da dívida histórica, né? O pessoal sempre comenta isso aqui, tá? Ou da suposta dívida histórica, eu deveria dizer, né? E o agravante, e quanto ao agravante de que esses imigrantes são incompatíveis culturalmente, né? Eles são marmanjos que não trabalham. Nos anos 90, a Alemanha já estava ótima, já tinha se reunificado e se redimido dos pecados do passado. Eu não sei para que destruir tudo. Então assim, para o pessoal que fala tanto de dívida histórica, pessoal, a Alemanha pagou caro por isso, perdeu territórios, perdeu milhões de pessoas. Os alemães passaram por um processo de reeducação, o país foi dividido, metade foi dominada pela União Soviética, depois reunificada, então assim, décadas e décadas depois, anos 90, a Alemanha reunificada, porra, cara, eles já se redimiram, e os alemães dos anos 90, 2000, eram majoritariamente progressistas, totalmente antipáticos e sentiam vergonha lá da Alemanha dos anos 30 e 40. Então assim, cara, a Alemanha já estava pagando, talvez já tinha pago essa dívida, ou pelo menos já estava ali pagando a prestação essa dívida. E agora, eu não entendo a atitude dessas pessoas de querer simplesmente agora, que tá tudo bem, chegar lá e falar, vamos destruir tudo. E muitas vezes é como se eles exigissem que a Alemanha pagasse por coisas que a Alemanha não fez. Podemos falar dos anos 30 e 40, mas, cara, a Alemanha, ao contrário da França, Reino Unido, eles não foram responsáveis aí por séculos e séculos de colonialismo, imperialismo e escravidão. A Alemanha, por pouco tempo, né, saiu atrasada em busca de colônias, teve colônias na África sim, mas não dá para cair no falso equivalente e falar que é a mesma coisa, ou que eles cometeram os mesmos males que os britânicos e os franceses. Então assim, o pessoal gosta de colocar europeu tudo no mesmo pacote e falar, não, cara, 1700, franceses fizeram besteira, então agora os alemães vão ter que pagar. Não faz sentido. Agora você falar que a Coreia do Sul tem que pagar pelos crimes do Japão, sendo que o Japão invadiu a Coreia do Sul, que nem era a Coreia do Sul, era uma Coreia só na época, né? Então assim, o pessoal que vai falar de dívida histórica tem que tomar um certo cuidado, mas é que tá, se caiu nesse papo é porque já não toma cuidado, né? Então, realmente, as pessoas que só querem vingança, aquele sentimento de vingança, ou então é o copia e cola
que essas pessoas fazem, né? O copia e cola de ideias sobre as quais elas não pararam para pensar. Deixa eu ler aqui os comentários mais votados aqui nesse vídeo, que é o vídeo que eu acabei de ler para vocês aqui a tradução. O comentário mais votado, ele disse, né, pare de chamar essas pessoas de refugiados, entre aspas, né, que é o que eu sempre falo, né, eles são majoritariamente aí marmanjos de iPhone que não trabalham, né, e que vivem aí dos impostos de alemães e de você, brasileiro, português, imigrante que trabalha na Alemanha, você que paga impostos aí para sustentar esses caras. E também já falei das estatísticas de crime, pro pessoal que vem sempre me xingar, fala que eu sou hipócrita, imigrante, falando mal de outros imigrantes. Esses caras são uma pequena porcentagem da população, só que cometem a maioria dos crimes violentos. Vai nos vídeos anteriores sobre a Alemanha e eu já mostrei essas estatísticas oficiais. Então assim, não é uma hipocrisia, ainda mais você que é imigrante, você que está na Alemanha trabalhando, não tem nada de hipócrita da sua parte falar que você é um imigrante que segue as leis e que trabalha e que paga altos impostos e que você não quer que seu dinheiro seja usado para esses marmanjos viverem na mamata enquanto eles cometem crimes os quais são tolerados. Então assim, é difícil ter que ficar explicando isso, desenhando para esse pessoal, né? Mas tem gente que simplesmente não faz ideia, muitos brasileiros não fazem ideia do estado atual da Alemanha e da Europa. Tem muitos aí planejando viagem para Paris, para Londres, para Berlim, achando que vão encontrar as mil maravilhas e que vai ser muito melhor que o Brasil, sem os problemas do Brasil, e quando eles se deparam com a realidade de Paris ou de Berlim, e aí eles ficam chocados, né? E muitos desses depois vão voltar aqui nos meus vídeos para pedir desculpa, né? Mas já vai ser tarde demais para eles. Olha aí, ó, mais um comentário bem votado aqui. Antes de você votar a favor de fronteiras abertas, você deveria antes abrigar uma família de refugiado em sua casa. Só que normalmente não são famílias, né? São só marmanjos, né? Mas tudo bem, abrigar marmanjos refugiados em sua casa, né? Isso aí eu sou a favor. Aí depois que você fez isso e teve a experiência do enriquecimento cultural de abrigar marmanjos em sua casa, e aí você vai lá e vota a favor de fronteiras abertas para que outras pessoas possam lidar com esse mesmo enriquecimento cultural, né, que você experienciou. Pois é, eu não os quero em minha vila, né, eu quero eles na sua vila. Mais um comentário aqui mais votado. Multiculturalismo para vocês, mas não para mim. Pois é, são os comentários aí mais votados. Eu já disse também que nos Estados Unidos, né, os democratas fazem a mesma coisa, mas nos Estados Unidos a situação não é tão crítica quanto a da Alemanha. Por mais que tenha entrado aí milhões de pessoas, normalmente nos Estados Unidos a coisa não é tão feia assim, né? E também agora, pelo menos nos Estados Unidos, o povo votou por uma solução para isso, né? Ironicamente, muitos latinos, imigrantes legais e negros votaram, adivinhem quem nos Estados Unidos, né? Porque o pessoal tá de saco cheio disso, né? Em 2016 todo mundo acreditava nesse discurso de paz e amor, só que agora eles estão vendo que a coisa não é bem assim. Nem nos Estados Unidos e nem na Europa, né? Só que a Europa, infelizmente, demorou muito aí para ver essa realidade. Agora, eu sempre falo aqui que há bons imigrantes, há maus imigrantes. Tem gente que simplesmente não entende. Eles acham que imigrante é tudo a mesma coisa. Tem gente também que acha que eu saí do Brasil graças a isso aqui, ó. Que eu lá com 2 aninhos de idade tive a chance de ter um passaporte desse, só que não. Eu passei por 37 países com esse aqui, passaporte brasileiro, né? Passei por tudo isso aqui, eu não sei se dá pra ver aí, ó, os lugares pra onde a gente passou, com passaporte brasileiro. E depois de 30 e tantos países é que finalmente eu consegui reconhecer isso aqui. Teria feito uma baita diferença na minha vida quando eu morava aqui na Austrália, ó, né? Só que naquela época eu não sabia dessa oportunidade. E hoje há muitos brasileiros que não sabem que tem direito aí, ó, a um passaporte italiano. Então você, que é um imigrante, que eu apoio, que é honesto, que vai trabalhar, que vai respeitar as leis, vai se integrar, não vai fazer besteira, parabéns, te apoio. Se você tem direito, cidadania italiana, portuguesa, corra atrás. A portuguesa é um pouco mais difícil, mas para a italiana, 1 a cada 5 brasileiros tem esse direito, né? Então se você é um deles, corra atrás. Por mais aqui que eu fale dos problemas da Europa, isso aqui é para a vida. Daqui 5 anos a Europa pode estar muito melhor. Ou mesmo que não, mesmo que piore. Você pega isso aqui, você entra nos Estados Unidos sem visto, Canadá sem visto, Austrália também sem visto. Você pode até ter o direito aqui ao Working Holiday Visa, para você que tem menos de 35 anos, ou se você já passou dessa idade, para os seus filhos, para os seus netos. Então, ó, vai lá, fale com o Caio do De Volta à Itália,
né? Fale que veio do meu canal, te dá a primeira consulta gratuitamente, para ver se você tem um bisavô, um tataravô que veio da Itália, e com isso você pode reconhecer aí a sua cidadania italiana, né? Muitos brasileiros têm esse direito e não sabem, né? E eu era um deles. Vacilei muito, ó. Eu teria feito uma baita diferença na minha vida quando eu morava aqui, só com o passaporte brasileiro, né? Mas eu não sabia, era ignorante, né? Então agora eu tô aqui passando para vocês aí o que eu aprendi, falando, não cometam o meu erro, né? Eu vacilei muito, demorei muito para ir atrás disso aqui, ó. Então é isso, pessoal, vou deixar para vocês aqui mais um vídeo onde eu falei sobre a Alemanha. Há bairros em Berlim, na Alemanha, onde gays e judeus não entram mais de forma segura. Parece que a Alemanha retrocedeu aos anos 30 e 40, não é mesmo? Quer saber mais sobre isso? É só clicar nesse vídeo que aparece aqui agora. Valeu e até a próxima.